das Crianças. Eu vou ministrar sobre família. Repete comigo: a minha família é uma bênção do Senhor. Quem aqui acredita nisso, irmãos? Apesar de todos os problemas que temos, ou das adversidades que enfrentamos na nossa família, a nossa família é uma bênção do Senhor. E você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Olha o que está escrito em Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Algumas traduções dizem: pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor. Repete comigo: os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que eu quero pedir ao Senhor, para que o Senhor venha agir no mais íntimo de cada coração nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha ter total liberdade. Hoje se celebra, comemora o Dia das Crianças. Meu Pai querido, e como está escrito na Tua palavra, os nossos filhos, eles são bênção, eles são herança. Meu Deus, e eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, de uma forma poderosa e de uma forma maravilhosa. Que a nossa família seja edificada, que o nosso casamento seja edificado, que os nossos filhos sejam edificados e fortalecidos no Senhor. Eu declaro todo pensamento e sentimento cativo da Tua presença, e eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, continue à vontade para falar aos nossos corações nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Podem se assentar no nome de Jesus. Aleluia. A nossa família é uma bênção do Senhor. Quem aqui crê que a sua família é bênção, diga glória a Deus. Quem aqui crê que os seus filhos são herança do Senhor para a sua vida, diga amém. Agora, irmãos, é verdade que a cada dia que se passa, os desafios de edificar uma família e de formar uma família, eles crescem. Já é comum você ouvir no Brasil jovens casais dizendo que não querem ter filhos. E por que eles não querem ter filhos? Exatamente por causa do medo, dos desafios que terão que enfrentar para educar filhos. Talvez você já ouviu que o mais difícil não é dar arroz com feijão para uma criança. O mais difícil é você educar uma criança no mundo em que nós estamos vivendo hoje. Então é comum que um casal decida ter um único filho. Por exemplo, meu irmão, ele casou há mais de 10 anos atrás. Ele teve um único filho. E agora, depois de quase 10 anos de casado, eles decidiram ter mais um filho, porque o outro estava crescendo, grande, sozinho dentro de casa, pedindo um irmãozinho para brincar com ele. Mas no coração do meu irmão, até um determinado momento, ia ter um filho só, por causa dos desafios que o mundo propõe hoje, por causa de tanto problema que o mundo oferece hoje para uma família, irmãos, e isso infelizmente, ele tem chegado na nossa casa, tem chegado na nossa família. Os jovens casais, eles já estão pensando 1, 2, 3 vezes em ter filhos. Uma grande maioria decide ter um filho só. Alguns arriscam ter 2 filhos, porque sabem da dificuldade que é criar um filho, educar um filho e manter um filho na presença do Senhor nos dias de hoje. Isso é um desafio para mim, isso é um desafio para você, mas nesta noite eu acredito que o nosso coração,
ele será fortalecido no poder de Deus. Quem aqui crê nisso, diga amém. O nosso coração será fortalecido, irmãos, na força e no poder de Deus. E nós vamos ter convicção de que a nossa família, ela é uma bênção do Senhor. Quem crê que a sua família é uma bênção do Senhor, diga amém. Quem crê que os seus filhos são herança do Senhor, diga glória a Deus. Agora, irmãos, preste atenção. Enquanto os cristãos, e não somente os cristãos, mas o mundo lá fora também, decide ter 1, 2 filhos. Eu não sei se você sabe disso, mas a religião que mais cresce no mundo hoje é a religião muçulmana. Os muçulmanos são os que mais crescem no mundo hoje. E antes de ministrar a palavra, eu consultei o Google e eu perguntei quantos filhos um casal de muçulmanos tem. E a média de cada homem muçulmano é ter 3 a 4 filhos com cada mulher que ele tem. Porque um muçulmano pode ter até 4 esposas. Então você imagina que enquanto nós que somos cristãos, que cremos em Deus, que confiamos em Deus, muitas das vezes as famílias decidem nem ter filhos, para não enfrentar o desafio do mundo, educar um filho, criar um filho. Os muçulmanos, cada homem tem em média 12 a 16 filhos, porque com cada mulher ele tem de 3 a 4 filhos. Então, enquanto um homem, nós temos 2, 3 filhos, um filho, um muçulmano, cada homem chega a ter 12 a 16 filhos. Por isso, irmãos, a religião muçulmana hoje é a que mais cresce. E um outro dado que me chamou a atenção, que eu ouvi esta semana num vídeo no Instagram, é que o muçulmano, ele não tem medo de ter filhos. Eles têm 12 filhos, 13 filhos, 14 filhos, e eles não têm medo de ter filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque um filho de um muçulmano nunca deixa de ser muçulmano. Olha para você ver o desafio da igreja. Um filho de muçulmano, ele é criado e ele é ensinado desde a sua infância que, se necessário for morrer por causa da religião dele, ele tem que morrer. Se ele precisar amanhã ser um homem bomba, amarrar uma bomba na sua cintura, entrar dentro de uma, como é que chama, gente, esse negócio de metrô aí, estação de trem, de metrô, eles são treinados para isso. Se quando eles crescerem, necessário for entrar dentro de uma estação de trem, de metrô, amarrar uma bomba aqui dentro e lá dentro se explodir, para matar todo mundo, eles nascem, eles são criados e são educados para isso. Então, enquanto nós temos dificuldade de criar 1, 2 filhos, de educá-los, de ensiná-los o caminho de Deus, de ensinar a eles a palavra de Deus, um muçulmano cria 3 filhos com cada mulher, podendo ter até 4 mulheres. Então ele pode ter 12 filhos, e nenhum desses 12 filhos deles vão deixar de ser muçulmanos. Eles serão educados, eles serão ensinados, eles serão discipulados a dar a vida deles por causa da religião e do Deus que eles servem e adoram. Então, irmãos, aqui nós já temos 2 observações. Enquanto a igreja, cristãos, querem ter 1, no máximo 2 filhos, o muçulmano tem 12, 10 filhos. Nós, como igreja, criamos os nossos filhos e corremos um risco muito grande de perdê-los. Mas o muçulmano não tem esse medo, porque um filho de muçulmano nunca deixa de ser muçulmano, porque ele é discipulado desde quando é criança. Se quando você crescer, você que tiver que morrer por causa do seu Deus, você vai morrer. Se você tiver que dar a sua vida por causa do seu Deus, você vai ter que dar. Se você precisar de matar por causa do seu Deus, você vai ter que matar. E assim, as famílias muçulmanas crescem. A religião muçulmana é a que mais cresce no mundo hoje. Isso em todos os lugares do mundo, não é só lá na terra deles. Na Europa, os muçulmanos já são a maioria hoje. Porque, irmãos, eles não geram somente filhos, eles geram discípulos da fé deles.
Vocês entenderam o que eu disse aqui até agora? O muçulmano não gera somente filho, eles geram discípulos da fé deles. Eles conseguem criar um filho e treinar ele para ser um homem bomba. Eles conseguem criar um filho e treinar ele para ser um assassino de cristãos. E os filhos dos muçulmanos nunca deixam de ser muçulmanos. Eles morrem, eles matam, eles dão a vida deles, mas eles não deixam de crer na fé e no Deus deles. Repete comigo, isso é um desafio para a igreja. Quem concorda, por favor, diga amém. Isso é um desafio para a igreja. Agora, para fortalecer o seu coração, se você não fechou a sua Bíblia, Salmo 127, versículo 1. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu estou aqui para dar uma boa notícia para a igreja hoje. Quem aqui quer receber a boa notícia, diga glória a Deus. Deus está disposto a trabalhar pela sua família. Deus está disposto a trabalhar pela sua família. Irmãos, olha o que está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o que a Bíblia está dizendo? Que nós geramos filhos, que nós educamos filhos, mas que Deus precisa ser o centro da nossa casa e da nossa família. A Bíblia não está dizendo que é Deus quem vai edificar a sua casa. A Bíblia está dizendo que Deus vai vai ajudar os edificadores a edificar a casa. Está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, irmãos, Deus, Ele não vai fazer o papel de pai. Deus, Ele não vai fazer o papel de mãe. Mas Deus vai agir na casa do pai e da mãe que decidem honrar a Deus dentro da sua casa e dentro da sua família. Quem aqui entende isso, diga amém. Deus não vai fazer o papel de pai, Deus não vai fazer o papel de mãe, mas Deus vai ajudar, Deus vai auxiliar, Deus vai trabalhar na vida e na família do casal que decide por Jesus Cristo como o centro da casa, como o centro da família. Está escrito: o Senhor vai ajudar os trabalhadores. E eu quero, meu querido, desafiar você nesta noite a arregaçar as mangas e a lutar pela sua casa e pela sua família. Arregaçar as mangas e a lutar pelos seus filhos, a lutar pelo seu casamento, porque a sua família é uma bênção de Deus, os seus filhos são uma bênção de Deus. E está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Deus está disposto a te ajudar a edificar uma casa e uma família abençoada, se você estiver disposto a colocar Ele no centro da sua casa e da sua família, a fazer dele o Senhor da sua família. Eu quero te fazer uma pergunta: Deus, Ele é o Senhor da sua família de verdade? Se Deus é o Senhor da sua casa, se Ele é o Senhor da sua família, Ele vai trabalhar a favor da sua família, e você não vai perder a sua família para o inferno. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Coloque Ele no centro da sua casa, no centro da sua família, faça dele o Senhor da sua casa e da sua família, porque, irmãos, Deus, Ele vai ajudar os trabalhadores a edificar uma casa abençoada, uma família abençoada para a glória e para o louvor do nome dEle. Mas você precisa honrar Deus dentro da sua casa. Deus precisa ser honrado dentro da sua casa. Ele precisa ser o Senhor da sua família, porque quando Ele for honrado, porque quando Ele for o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, Ele vai ajudar os trabalhadores a edificar uma família abençoada para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. E uma outra coisa que eu quero dizer: não adianta nós tentarmos sozinhos. Está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Preste atenção. Aí o versículo seguinte diz assim:
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Quem aqui é feliz porque já tem uma família? Diga glória a Deus. Repete comigo: não adianta somente ter uma família, eu tenho que guardar a minha família. Quem aqui entende isso? Diga amém. Não adianta somente ter uma família, eu preciso de guardar a minha família. Eu tenho certeza que ninguém aqui compra um carro de R$1 milhão para dormir no meio da rua. Todos nós que temos um carro, a primeira preocupação que nós temos é o quê? Uma garagem. E a garagem não pode nem ser descoberta, porque vai cair sereno no teto do carro, vai cair sereno no capô do carro, vai queimar a pintura. Por quê? Porque nós queremos guardar um bem material que vai estragar, que vai queimar, que vai ficar feio. Irmãos, Deus nos deu uma família, Deus nos deu uma esposa, Deus deu esposo para as irmãs, e Deus nos deu filhos. Vamos convidar o Senhor para ser o centro da nossa casa, o centro da nossa família, para que Ele venha nos ajudar a edificar uma família abençoada. E vamos convidar o Senhor para guardar a nossa família, porque se Ele não edificar, em vão trabalham os que a edificam, e se Ele não guardar, em vão trabalham os sentinelas. Então nós precisamos de Deus na edificação da nossa casa, e nós precisamos de Deus guardando a nossa casa. Você precisa de Deus todos os dias, ajudando a edificar a sua casa. E você precisa de Deus todos os dias, guardando a sua casa e guardando a sua família. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Irmãos, a igreja, ela precisa trabalhar mais pela família. Quando eu digo igreja, eu digo nós. Daqui a 20 dias vai ter um encontro de casais aqui na igreja. Quem vai vir participar do encontro de casal? Para que a sua família seja abençoada, para que o seu casamento seja abençoado, para que os seus filhos sejam abençoados. Daqui a pouquinho vai ter culto das mulheres, vai ter culto dos homens. Quem vai vir participar? Quem vai vir orar? Quem vai vir clamar? Quem vai vir? A igreja precisa trabalhar mais pela família que Deus nos deu. Hoje é o dia das crianças, irmãos. Pergunta para o Natan, mas a Letícia, como que estava na rua da minha casa ontem? Um centro de macumba, com centenas de pessoas batendo os seus tambores. Para quê? Porque hoje é o dia das crianças, para consagrar as balas, para consagrar os doces, para consagrar as pipocas que serão entregues, para consagrar os brinquedos que serão entregues na rua. Centenas de pessoas, um tumulto, um barulhão lá na rua. Eles estão trabalhando para amaldiçoar. E muitas das vezes nós não trabalhamos para abençoar a família que Deus nos deu. Nós não trabalhamos para discipular os filhos que Deus nos deu. Repete comigo: Deus me deu uma família. Vamos mais forte? Deus me deu uma família. A minha família é uma bênção do Senhor, e eu não vou perder a minha família para o diabo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Não vamos perder o nosso casamento, não vamos perder os nossos filhos para o diabo, porque a nossa família é uma bênção de Deus para a nossa vida. E a igreja precisa começar a trabalhar mais pela família. A igreja precisa começar a trabalhar mais pelo casamento, a trabalhar mais pelos filhos. Quem aqui entende isso, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 11. Pastor, o que eu posso fazer pela minha família? Salmos capítulo 11. Salmos 11, verso 3. Na verdade, já quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer um justo? O Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens.
O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua herança, pois o Senhor é justo, ama a justiça e o seu rosto está voltado para os retos. Repete comigo: o rosto do Senhor está voltado para os retos. Versículo número 3, repete comigo: na verdade, quando já os fundamentos são destruídos, o que pode fazer um justo? Pastor, a minha família não está bem. Pastor, a minha família precisa de um milagre. E eu estou aqui dentro da igreja todos os dias, eu estou aqui orando, eu estou aqui clamando. Irmãos, é uma pergunta que a Bíblia faz. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer um justo? O que está destruído na sua casa? São os fundamentos do seu casamento? São os fundamentos dos seus filhos? Quando os fundamentos já estão destruídos, o que pode fazer um justo? Eu quero te dar um conselho nesta noite. O diabo ataca a família de todos os jeitos. O diabo luta contra a família de todo jeito. Agora, irmãos, quando os fundamentos de uma família são destruídos, o que pode fazer um justo? Um justo pode fazer muitas coisas, mas um justo pode orar pela sua família. Irmãos, nós precisamos dedicar mais tempo de oração pela nossa família. Meu querido, quanto tempo você gasta do seu dia orando pela sua família? Orando pela vida da sua esposa, do seu cônjuge, orando pelos seus filhos. Quanto tempo da sua vida você passa orando pela sua casa e pela sua família? Pastor, eu não oro nem 5 minutos. Eu tenho certeza que o muçulmano gasta a maior parte do seu dia para discipular os seus filhos. Olha, se quando você crescer, você tiver que matar pela sua fé, você vai matar. Se você tiver que morrer pela sua fé, você vai ter que morrer. Enquanto um muçulmano talvez gasta horas do seu dia para discipular os seus filhos, irmãos, nós muitas das vezes não gastamos 5 minutos do nosso dia para orar pela nossa família. Quando os fundamentos de um justo estão destruídos, o que ele pode fazer? Irmãos, nós não somente podemos, mas nós temos que orar. A minha oração, eu já disse isso aqui na igreja há muitos anos atrás. A minha oração começa: Deus, me perdoe do meu pecado, que eu cometi contra o Senhor com os meus pensamentos, sentimentos, palavras, obras, desejos, tudo que fiz, pensei, falei, tudo que não te agradou, me perdoe. E a minha segunda parte da oração é agradecer a Deus pela minha família, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, abençoar a vida deles. Sabe por quê, irmãos? Enquanto o pessoal está lá tocando tambor para amaldiçoar, muitas das vezes a igreja não tem o trabalho de dobrar o joelho e orar pelos próprios filhos. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas como que Deus vai habitar, como que Deus vai agir dentro de uma casa que não existe oração? Então, meu querido, se a sua família hoje está enfrentando uma luta, ore por ela. Se a sua família não está enfrentando luta nenhuma, ore por ela. A Bíblia fala que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Quem aqui crê na Bíblia, diga amém. Repete comigo, está escrito: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Só porque nós, além de sermos justos, nós somos pais. Nós temos autoridade dentro do mundo espiritual para abençoar os nossos filhos. Hoje nós temos tempo para fazer tantas coisas, mas não temos tempo para dobrar o nosso joelho e orar pelos nossos filhos. Não temos tempo para dobrar o nosso joelho e orar pelo nosso casamento. E a Bíblia diz que o nosso adversário está fazendo o que, irmãos? Rungindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Aí ele acha uma casa que não tem oração, ele acha uma casa que não tem Bíblia, ele acha uma casa que não tem temor de Deus,
e ele está ali rugindo como um leão, procurando uma família para destruir, procurando um casamento para destruir. E aí o diabo olha e fala: olha, essa casa aqui não tem oração, esta casa não tem Bíblia, esta casa não tem temor, esta casa não tem nada, então é ela, vamos atacar. Agora o diabo está rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar, mas ele olha para a sua casa, tem oração, tem Bíblia, tem temor de Deus, ali eu não posso tocar, porque estes trabalhadores não estão de braços cruzados, eles estão trabalhando pela casa deles, eles estão trabalhando pela família deles, e eu vou sustentar eles com a minha mão poderosa. Quem aqui entende isso, diga amém. Deus vai ajudar os trabalhadores a edificar a casa. E quem são os trabalhadores? Eu e você, pai, mãe, irmão, nós somos os trabalhadores que Deus vai ajudar a edificar. Mas Deus precisa encontrar dentro desta casa um povo que ora, um povo que lê a Bíblia, um povo que tem temor de Deus, um povo que obedece a palavra, porque a Bíblia diz também que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas nós temos que ser o que, irmãos? Praticantes da palavra. Então Deus quer nos ajudar a edificar uma família abençoada. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Deus quer guardar a nossa casa e a nossa família dos ataques do inimigo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas nós temos, irmãos, que exercer o nosso papel de trabalhador dentro de casa. Nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que orar, nós temos que ler Bíblia, nós temos que ter temor de Deus dentro da nossa casa. Pastor, eu sou fiel a Deus em tudo, mas ainda assim o inimigo tem atacado a minha casa. Isso pode acontecer, pastor? Pode. Quem assistiu a série de Jó na Record, por favor? Eu assisti na minha casa. Desde o primeiro capítulo, eu só perdi um capítulo. Está escrito na Bíblia, Jó era o homem mais justo da terra, e Deus permitiu Jó ser provado, mas sempre existia uma convicção no coração de Jó: eu não pequei. Vocês entenderam? Eu não pequei. Os 3 amigos de Jó estavam: Jó, reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, e ele dizia: mas eu não pequei. Deus pode permitir a casa de um justo ser provada? Pode. Só porque quando Deus permite, é porque Deus conhece, Deus sabe. Esta família me ama, com dinheiro, sem dinheiro, nos dias bons e nos dias maus, esta família tem temor de mim no coração dela. E Deus permite, Deus sabe, não vai ser abalada, porque uma casa que foi edificada sobre a rocha, pode bater o vento, as ondas e as tempestades, vai permanecer de pé no nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí eu escutei o pastor André Valadão falando que o cristão tem medo de ter filho, e o pastor André Valadão disse: cristão tem que encher a casa de filhos, mas tem que criar filhos para o Senhor, para fazer a diferença neste mundo. Quem aqui entendeu, diga amém. Porque o muçulmano está criando os seus, e todas as demais religiões estão criando. Agora eu e você cremos em Deus, nós temos que edificar uma família abençoada, na rocha da nossa salvação, que é Jesus. Vai bater a onda, o vento, a tempestade, a casa não vai cair, porque quem está ajudando a edificar é o próprio Deus, é a mão poderosa de Deus, que ajuda a edificar, que sustenta, é o próprio Deus quem guarda a nossa casa e a nossa família. Se você crê nisso, diga amém. Agora eu quero que toda a igreja fique de pé, porque hoje choveu, o tempo está nublado, vocês estão meio desanimados. Fica de pé. Repete bem forte comigo: Senhor Jesus. Primeiro eu vou falar, e se você aceitar o desafio, você vai repetir, senão você vai ficar de boca fechada. Porque a minha esposa falou: Sérgio, quando você pede para repetir, eu fico com medo de repetir. Eu não sei o que você vai falar, como é que eu vou repetir? Então eu vou falar o que eu vou falar, para você saber se você quer repetir. Nós vamos dizer assim: Senhor Jesus, eu aceito o desafio, eu vou trabalhar pela minha família, e o Senhor vai me ajudar no nome de Jesus. Essa vai ser a nossa frase. Quem entendeu, diga amém. Então quem vai repetir bem forte comigo: Senhor Jesus, eu aceito o desafio, eu vou trabalhar pela minha família, eu vou batalhar
pela minha família, e o Senhor vai me ajudar a edificar uma família abençoada, e o Senhor vai guardar a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Louve o Senhor com suas palmas e podem se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Então o diabo está lutando contra a sua casa, está lutando contra a sua família. Um justo pode orar. Comece a investir tempo para orar pela sua casa. Comece a investir tempo, meu querido, para estudar a Bíblia dentro da sua casa. Quem entende, diga amém. Então, primeiro, o que eu posso fazer pela minha família? Eu posso orar por ela. Segundo, o que eu posso fazer pela minha família? Repete comigo, eu posso ser obediente a Deus. Abra em Êxodo capítulo 20 junto comigo. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versos 5 e 6. Eu vou ler o versículo 4 também, para ficar melhor de entender. O que está escrito? Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que está nos céus, na terra, ou nas águas debaixo do mar, ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Repete comigo, Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então para aqui um minutinho. O que a Bíblia está dizendo? Que se eu viver na prática do pecado, a minha descendência será visitada até a terceira e a quarta geração. Se eu vivo uma vida toda desregrada na presença de Deus, se eu não sirvo a Deus como devo servir, os meus filhos vão colher o fruto do que eu plantei na vida deles. Pastor, tem certeza? Tem. Em Gálatas também está escrito: aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher. Aquele que planta no Espírito vai colher a vida eterna, mas aquele que planta na carne, ele vai colher a corrupção da sua carne. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você está plantando na vida do seu filho, da sua filha? Porque as nossas atitudes são sementes dentro do mundo espiritual. O nosso pecado é semente dentro do mundo espiritual. O que eu estou plantando na vida do meu filho? O que eu estou plantando na minha casa? O que eu estou plantando na minha família? Agora olha o que está escrito no versículo 6, que lindo. Mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus visita a terceira e a quarta geração daquele que vive no pecado para punir, mas Deus visita até 1000 gerações daqueles que amam a Ele para abençoar. Quem aqui ama a Deus de verdade, diga glória a Deus. Quem aqui ama a Deus de verdade, diga glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você: se você realmente ama a Deus de verdade, Ele vai visitar e exercer misericórdia até 1000 gerações suas, abençoando a sua casa e a sua família. Mas infelizmente, se você vive uma vida no pecado, mesmo conhecendo a palavra de Deus, você está plantando sementes espirituais na vida dos seus filhos. Um ditado muito conhecido: faça o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Quem conhece isso aí, por favor, diga amém.
Isso aí eram os pais antigamente que falavam com os filhos, né? Faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Só porque, irmãos, dentro do mundo espiritual, o pecado se torna uma semente. O pecado se torna uma maldição na vida dos nossos filhos. Então, o que eu posso fazer pela minha família? Primeiro, eu posso ter uma vida de oração. Eu posso ter uma vida de temor a Deus. E eu posso ter uma vida de obediência. Porque quando marido e mulher, pai e mãe, são obedientes a Deus, olha aqui, irmãos, eles estão plantando sementes de bênçãos na vida dos seus filhos. Quem aqui quer plantar semente de bênção na vida dos filhos, diga glória a Deus. Só ser obediente, você vai plantar semente de bênçãos. Os jovens casais de namorados que estão aqui, sejam obedientes a Deus, para que o casamento de vocês sejam abençoados, para que quando vocês forem gerar os filhos de vocês, os filhos sejam gerados debaixo da bênção. A Bíblia diz que se as raízes forem santas, os ramos também serão santos. Então, irmãos, a minha desobediência gera maldição na minha casa, mas a minha obediência gera bênção na minha casa. Então, o que eu posso fazer pela minha casa? O que eu posso fazer pela minha família? Irmãos, eu posso orar, eu posso ter uma vida de leitura da palavra, e eu posso viver uma vida de obediência, porque a minha obediência vai gerar uma semente de bênção. Quem entendeu, diga amém. Repete isso comigo, irmãos. Eu posso escolher o que eu planto, mas não posso escolher o que eu vou colher. O que você está plantando? O que você está plantando na sua casa, na sua família? As crianças estão ali brincando, irmãos. Elas são inocentes, elas não sabem de nada. Aquilo que nós ensinarmos, elas vão aprender. Aquilo que nós plantarmos como uma herança espiritual, elas vão receber. Elas são simplesmente crianças. Então nós temos essa responsabilidade de plantarmos bênção na nossa casa, bênção na nossa família. Quem entendeu, diga amém. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, lá no final da Bíblia agora. Quem aí está escutando a alegria das crianças lá na salinha? Elas estão fazendo festa, irmãos. Agora nós somos responsáveis por um ambiente saudável para que essas crianças sejam bênção no nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 está escrito: Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Repete comigo. Primeiro, eu posso orar. Segundo, eu posso ser obediente para plantar bênção. Terceiro, eu posso ser um modelo. Amém? Uma frase aí, muito conhecida também: a palavra convence, o exemplo, ele arrasta, ele ensina. Então, irmãos, aqui a gente volta no mesmo lugar. Faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Só porque aqui, irmãos, está escrito que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados. Qual é o propósito de Deus? Gerar Cristo em nós, para que através de nós, Cristo seja também gerado na nossa casa e na nossa família.
Você está gerando Cristo lá dentro da sua casa? Está gerando Cristo lá dentro da sua família? Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele gostava de ler Bíblia dentro do quarto dele. E um dia o Espírito de Deus falou para ele: olha, a partir de hoje você vai ler Bíblia na sala. E ele falou: Deus, por quê? Eu gosto de ler Bíblia no quarto. E Deus falou: a partir de hoje você vai ler Bíblia na sala, porque os seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Porque aí ele se torna o modelo. Meu pai lê a Bíblia. Meu pai dobra o joelho para orar. Minha mãe é uma mulher de oração. Meu pai é um homem de oração. Na minha família tem oração, tem leitura da Bíblia. A minha família é uma bênção. Ou seja, nós precisamos ser os modelos de Deus dentro da nossa casa. Nós temos que colaborar com Deus. Porque se nós não fizermos a nossa parte, como Deus vai fazer a dele? Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, os nossos filhos, eles precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia. Os nossos filhos precisam ver, preste atenção no que eu vou dizer aqui, a nossa alegria de sairmos da nossa casa para virmos até a casa do Senhor. Não sei se foi o Natão, se foi o Daniel que comentou lá em casa, e nós estávamos comentando sobre isso lá. Irmãos, os nossos irmãozinhos que eu já mencionei aqui, não vou ficar falando nome aqui toda hora, eles vão participar do culto deles lá, e eles voltam falando bem do culto deles. Nossa, foi uma maravilha, foi uma bênção. Uma vez eu trabalhei com um espírita, e ele tinha o dia de ir lá participar da palestra. Quando ele chegava no outro dia na oficina, ele falava tão bem do culto que ele havia participado lá, mas tão bem, que se não fosse um crente bem estruturado, falar: que dia que é a palestra? Eu quero lá também ouvir. E muitas das vezes nós que somos cristãos, saímos de casa e vamos embora para casa dentro do carro falando mal da igreja, falando mal do irmão, da irmã, do louvor, da palavra. Nós precisamos ser um modelo para a nossa casa. Nós precisamos ser um modelo para os nossos filhos. O irmão Márcio, mas o irmão Wesley também um dia trabalhou com eles, não foi, irmão Márcio? Construindo um galpão. E o irmão Márcio ficou admirado com o trabalho deles na época. O irmão Márcio compartilhou comigo. Sabe como que eles fizeram para pagar o galpão que eles construíram? Se eu não estou enganado, fizeram um carnê, não foi, irmão Márcio? Entregou um carnê para cada um deles. Olha, está aqui um carnê para você, um para você, um para você, um para você, e cada um vai ter que pagar a mensalidade. Nós vamos pagar o galpão. E todo mundo estava trabalhando com alegria, não estava, irmão Márcio, irmão Wesley, unidos, alegres. Não, vamos pagar o carnê, vamos construir o galpão, nós precisamos. E a igreja, irmãos, muitas das vezes fala mal dela mesma. Eu já cansei de contar aqui. Um dia o pastor estava lá na igreja, o menininho chegou para ele e falou assim, ficou olhando para a cara dele, né? Aí o pastor olhou aquela criança e falou: o que foi, meu filho? O que você tanto me olha? E aí o menino respondeu: não, eu estou olhando se o senhor tem duas caras, porque minha mãe falou que o senhor tem duas caras. Irmãos, essa criança vai crescer amando a igreja? Essa criança vai crescer sendo submissa ao pastor da igreja, às autoridades da igreja? Lógico que não, irmãos. A criança cresceu ouvindo os pais falando mal da igreja dentro de casa. As crianças cresceram ouvindo os pais brigando por causa da igreja dentro de casa. E a Bíblia está nos ensinando que nós temos que sermos imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, e o versículo de 2 diz:
e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Repete comigo: ser um imitador de Deus é andar em amor. Já contei para vocês, o menino parou de ir na igreja, a mãe convidou o pastor para ir na igreja, o pastor foi e falou: menino, você foi nascido e criado dentro da igreja, agora não quer ir na igreja mais. E o menino respondeu para o pastor na frente da mãe dele: pastor, eu cresci ouvindo a minha mãe falando mal da igreja, o que eu vou fazer lá dentro? Então, meus queridos, Deus quer abençoar a nossa casa, Deus quer abençoar a nossa família, Deus quer nos ajudar a edificar uma família abençoada, Deus quer guardar a nossa casa e Deus quer guardar a nossa família. Mas nós precisamos, como já foi ministrado aqui, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Quem entende isso, por favor, diga amém. Nós precisamos nos posicionar como igreja. E nós precisamos de praticar isso que nós estamos aprendendo hoje. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer um justo? Um justo pode orar, porque a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Eu posso viver uma vida de obediência e de temor, porque a minha obediência vai gerar bênção para toda a minha família. Quem crê, diga amém. E eu tenho que servir de modelo para a minha família, para os meus filhos. Eles precisam ver Deus na minha vida, eles precisam ver Deus na sua casa. A nossa mudança, irmão, ela é gradativa. É essa a palavra, Natan? Nossa mudança é gradativa. Hoje estava o Daniel, a Camille, nós estávamos conversando, e o Daniel falou assim: meu Deus, não pode nem comparar o meu pai de hoje com o meu pai de 10 anos atrás. As mudanças foram muitas. Por quê, irmãos? Porque aquele que em nós começou a boa obra há de completar ela até o dia de Cristo Jesus. Amanhã eu tenho que parecer um pouco mais com Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê, diga amém. Depois da manhã eu preciso parecer um pouco mais com Jesus, mas eu preciso me tornar um modelo para os meus filhos, modelo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um pai abençoado, de uma mãe abençoada, para que a nossa família seja uma bênção no nome de Jesus. Nós não podemos nos conformar com o fato de simplesmente virmos à igreja, mas na hora que chega na nossa casa, os nossos filhos não conseguem ver a igreja dentro da nossa casa, porque eles nunca irão acreditar neste evangelho que nós pregamos para eles. Irmãos, preste atenção. Nós precisamos ser um modelo para os nossos filhos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito, porque a Bíblia diz que o único perfeito foi Jesus. Ninguém aqui é perfeito, mas eu preciso me esforçar para ser este modelo, aonde a minha casa vai olhar para mim, a minha família vai olhar para mim e dizer: não, meu pai é um exemplo, eu posso seguir. Olhar para a mãe dele e dizer: a minha mãe é um exemplo. Talvez poucas pessoas aqui conhecem o pastor Tel Hayashi. É um pastor novo, mas é um homem muito influente no Brasil. Estava escutando ele pregar ontem à noite, em uma mensagem, e ele disse assim: a maior referência que eu tenho de oração na minha vida é a minha mãe. Toda hora que eu achava a minha mãe estava orando. Orando no quarto, orando na sala, orando na cozinha. A minha mãe é a maior referência que eu tenho de oração e de fé em toda a minha vida. E este Tel Hayashi foi nascido e criado dentro do Evangelho, filho de uma família muito rica,
foi para os Estados Unidos fazer faculdade. Chegando nos Estados Unidos, ele desviou do evangelho, foi viver a bagunça dele no mundo, mas ele falou que teve um dia que ele disse: eu não aguento mais viver no pecado, eu preciso voltar para Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha uma referência de evangelho, e porque ele tinha uma mãe que continuava orando pela vida dele. Repete comigo: a igreja precisa trabalhar mais. Pastor, qual que é o dever de casa? Há poucos dias atrás eu disse para você anotar o seu projeto em um papel, ler o seu projeto, profetizar bênçãos sobre ele todos os dias. E qual é o projeto, qual que é o dever de casa para hoje? Ser um imitador de Deus dentro da nossa casa, ser um modelo de Deus dentro da nossa casa, ser um exemplo de fé, ser um exemplo de leitura da palavra, ser um exemplo de uma vida de oração, ser um exemplo de uma vida de temor, para que os nossos filhos possam conhecer o evangelho na prática, através de nós, para que eles possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Quem entendeu, por favor, diga amém. Repete comigo: a minha família é uma bênção, meu casamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Repete assim comigo: e o meu Deus está disposto a me ajudar a edificar a minha casa e a minha família. O meu Deus está disposto a guardar a minha casa e a minha família. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Agora abra comigo para a gente terminar em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Repete comigo: temer e servir com que, irmãos? Sinceridade. Temei ao Senhor e servi a Ele com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Agora versículo número 15: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem aqui está decidido a declarar isso, diga glória a Deus. Irmãos, infelizmente, aquele que não tem conhecimento da palavra não pode fazer muita coisa, só porque eu e você conhecemos a palavra. E nós vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor. O meu casamento é bênção do Senhor. E a partir de hoje eu vou trabalhar, e eu vou lutar, e eu vou pelejar pela minha família. Eu vou vigiar pela minha casa e pela minha família, porque a minha casa e a minha família pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ver o que eu faço aqui. Vamos orar agora, senão depois não vai dar certo. Fique de pé. As crianças vão chegar.